O imperialismo e colonialismo, gerado pelo extraordinário crescimento industrial que acirrava os choques de interesse econômico e político, o expansionismo alemão e a transformação da Alemanha na maior potência industrial da Europa, fez brotar uma rivalidade entre França, Inglaterra e Rússia. O antigermanismo francês, em consequência da Guerra Franco-Prussiana, na qual a França foi derrotada, rivalidade russo-germânica causada pela pretensão alemã de construir uma estrada de ferro ligando Berlim a Bagdá, o antigermanismo inglês, resultado na concorrência industrial alemã, o processo do capitalismo, consequentes problemas sociais do proletariado urbano e trabalhadores pobres em geral. A paz armada foi a expressão usada para descrever um período da história política que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, onde havia uma intensa corrida armamentista quando o bloco da Tríplice Aliança e a Tríplice Entente ampliavam sua capacidade bélica. A indústria bélica aumentou seus recursos, produzindo novas tecnologias para a guerra, e quase todas as nações europeias adotaram o serviço militar obrigatório. Ela foi muito importante para esse período, uma vez que as tensões entre os estados os levaram a gastar grande parte de seu capital para investimentos na indústria do armamento e da promoção do exército, resultando em um complexo sistema de alianças em que as nações estavam em conflito sem estar em guerra, por isso foi denominada desta maneira. No dia 28 de junho de 1914, durante uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado. Mas o que isso tem a ver com o estopim para a Primeira Guerra Mundial? A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Príncipe, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa, Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declarações de guerra acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, à França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Os países envolvidos nessa confusão toda da Primeira Guerra foi a Tríplice Entente, que era formada pela Rússia, a França e a Inglaterra, e posteriormente pelos Estados Unidos, que entrou na guerra em 1917, após a desistência da Rússia, e a Tríplice Aliança, que era formada pela Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e a Itália. Só que a Itália mudou de lado quando a guerra começou em 1914, né? Porque o primeiro tapioca a gente nunca esquece. A primeira fase ocorreu de agosto a novembro de 1914 e ficou conhecida como a Guerra de Movimento. Quando a Alemanha realizou ataques agressivos contra a França, os alemães invadiram Bélgica, derrotaram os franceses e caminharam rumo a Paris. A segunda fase da guerra foi marcada pela Guerra de Trincheiras ou de posição. Sem conseguir romper as linhas de defesa inimigas, os beligerantes desejam conservar a qualquer preço as posições conquistadas. Segunda Guerra de Movimento ou fase final. A mais célebre de todas talvez seja a Segunda Batalha de Marne, onde os alemães foram expulsos do território francês. A paz foi assinada em 11 de novembro de 1918, pondo fim a 4 anos de sangrentos de conflito. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi estabelecida em função de uma série de episódios envolvendo embarcações brasileiras na Europa. No mês de abril de 1917, forças alemãs abateram o navio Paraná nas proximidades do Canal da Mancha. 6 meses mais tarde, outra embarcação brasileira, o encouraçado Macau, foi atacado por alemães. Indignados, populares exigiram uma resposta contundente das autoridades brasileiras. Na época, o presidente Venceslau Braz assina a declaração de
de guerra à Alemanha, firmando aliança com os países da Tríplice Entente. Entre outras ações, o governo do Brasil enviou alguns pilotos de avião, o oferecimento de navios militares para proteger o Atlântico de possíveis ataques de submarinos alemães e apoio médico para os hospitais de campanha. Guerra de Trincheiras se constituiu na fase da Primeira Guerra Mundial em 1915 a 1917, durando então 2 anos, um dos conflitos que foram mais longos. Além de ter consistido em valas construídas sobre qualquer terreno, desde os mais planos como o da França ou até do Alpe. Eram tanto usados para a tática, para a ofensiva, quanto para a defesa. Entre as linhas de trincheiras havia um espaço chamado de Terra de Ninguém, que ao atravessar por essa zona significava ser alvo de disparos de todos os lados. Haviam também lugares reservados para o descanso, além de que pessoas com ferimentos tinham o lugar onde ficar. As consequências da Primeira Guerra Mundial atingiram diversos setores da sociedade e produziram uma reconfiguração da ordem social existente até o início do conflito. Com o término da guerra, países vencidos e vencedores apresentavam um quadro político, econômico e social intimamente influenciados pelos esforços e investimentos que haviam sido feitos durante os anos de 1914 e 1918. Os danos produzidos pelo conflito afetaram os territórios, bem como os âmbitos políticos, econômicos e sociais das nações. Além disso, as consequências da Primeira Guerra Mundial criaram um clima de animosidade que nem mesmo os acordos de paz selados conseguiram evitar. Também trouxe mais de 10 milhões de mortes, fim da Belle Époque, derrocada dos impérios, a reformulação do mapa mundial e o Tratado de Versalhes. Algumas coisinhas que ninguém imagina sobre esse tiro, porrada e bomba que rolou nessa Primeira Guerra é que Hitler foi um cabo do exército alemão nesse período. 296 soldados norte-americanos se suicidaram no decorrer dos 7 meses que o país participou da guerra. Eles não quiseram chegar lá e morrer, se mataram antes. 90% dos soldados mobilizados pela Áustria e Hungria durante a Primeira Guerra morreram. O primeiro registro de armas químicas foi nesse período da Primeira Guerra, com o uso do terrível gás mostarda. E já a Rússia foi o país com o maior número de mortos dentre os 10 milhões do total de mortos nessa Primeira Guerra.